Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Tomás Guidai. Após receber a notícia da morte de João Batista e após seus discípulos voltarem de uma missão evangelística, Lucas 9, versículo 10, diz que Jesus se retirou à parte para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões, ao saberem, seguiram. Acolhendo-as, falava-lhes a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidade de cura. Jesus, assim como os demais homens, também teve suas fragilidades humanas. Estava abatido ao saber da morte de João e queria oferecer descanso um pouco aos seus discípulos que estavam cansados. É natural que queiramos tirar tempos de descanso para o nosso corpo e para a nossa alma. Todavia, quando vieram pessoas cansadas de seus pecados e enfermidades a Jesus, ele sacrificou o que tinha planejado para poder oferecer descanso a essas pessoas. Mas o dia começava a declinar, o texto continua. Então se aproximaram os 12 e lhe disseram: despede a multidão, para que, indo às aldeias e campos circunvizinhos, se hospedem e achem alimento, pois estamos aqui em lugar deserto. Ele, porém, lhes disse: dai-lhes vós mesmos de comer. Responderam eles: não temos mais que 5 pães e 2 peixes, salvo se nós mesmos formos comprar comida para todo este povo. Porque estavam ali cerca de 5.000 homens. Então disse aos seus discípulos: fazei-os sentar-se em grupos de 50. Eles atenderam, acomodando a todos, e tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou, partiu e deu aos seus discípulos, para que os distribuíssem entre o povo. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que ainda sobejaram, foram recolhidos 12 cestos. O milagre da multiplicação dos pães e peixes foi um dos mais impactantes para os discípulos de Jesus. É um dos poucos milagres que foram registrados nos 4 evangelhos do Novo Testamento. À medida que ouvimos repetidas vezes o relato, tendemos a ignorar o impressionante poder de Jesus de transformar esses poucos elementos em comida suficiente para milhares de pessoas. As pessoas não apenas receberam um bocado, mas se fartaram ao ponto de sobrar comida. Esse milagre ilustra bem a fartura e a generosidade de Deus em nos conceder tudo o que precisamos para o bem-estar do nosso espírito. Como Paulo escreveu em Efésios capítulo 1, Deus nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. E também em Cristo nós temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. Então Deus tem sido muito generoso, tem sido rico, tem sido abundante, derramado toda sorte de bênçãos espirituais, de perdão, de sabedoria sobre nós. Cristo, na verdade, não precisava nem dos poucos pães e peixes que ali havia para alimentar a multidão. Mas ele fez questão de pedir os pães e peixes, e por meio deles realizar o milagre. Isso também ilustra algo maior. Deus não precisa de nenhum de nós para fazer a sua obra. Mas ele escolheu agir assim. Ele escolheu nos usar para o trabalho do seu reino. E nós não temos muito a lhe oferecer, mas ele não precisa de muito também. Ele quer que apenas demos a ele tudo o que nós temos, mesmo que seja uma quantia tão insignificante como 5 pães e 2 peixes para 5.000 homens. Há pessoas que pensam ter pouco conhecimento da Bíblia, e esse pensamento trava o seu serviço. Mas se esse pouco conhecimento for empregado com diligência no serviço ao reino, Cristo é capaz de multiplicar os frutos desse pequeno conhecimento. Se tivermos apenas um pouco de coragem para evangelizar,
Vamos empregar nossa coragem. E Deus pode fazer grandes coisas com essa pequena quantidade. Se nossa condição financeira é pouca, não tem por que nos envergonharmos também. Vamos usar o pouco que temos para o serviço do Senhor, lembrando que aquilo que o Senhor realmente quer é a entrega total do nosso coração. Vamos lembrar, portanto, da generosidade divina e do seu poder de multiplicar enquanto nos empenhamos no seu serviço. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.